noites! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos, sobre as estruturas condicionais e vamos estudar mais a fundo sobre as estruturas if e else. Bora lá começar? Pois bem, então vamos falar do if, do famoso se. Então, primeira coisa que a gente deve relembrar sobre as condições é que elas sempre servem para selecionar quando uma parte do programa precisa ser ativada. Nesse caso aqui, quando eu digo ser ativada, é algo que vai ser selecionado dado uma determinada situação. Então, se alguma coisa acontecer, então ele vai entrar dentro da minha estrutura. Mas, quando aquilo não for verdadeiro, aquilo não correspondeu ao meu objetivo, simplesmente vai ser ignorado. Sim, é assim mesmo. Então, a gente tem a estrutura de decisão que se chama if. Então, a gente pode ver aqui do lado, if, dado uma determinada condição. Por exemplo, se a professora Thalia for boazinha, então se isso for verdadeiro, então entra dentro desse bloco aqui, que é o bloco que vai responder. Então, pode printar na tela. Thalia é uma prof boazinha. Então, é só se a condição for verdadeira. Mas, se aquilo for falso, aquilo não entrar ali dentro, então simplesmente vai ser ignorado, perfeito? Então, supondo que a professora Thalia é muito malvada. Então, se a professora Thalia for, eu sou malvada, e a minha condição é que eu seja verdadeira, então nunca vai entrar dentro daquele if. Então, justamente, o if é nada mais, nada menos que o nosso se. Então, a gente pode entender justamente, se a condição for verdadeira, faça algo. E a gente vai ver tudo isso aqui na prática, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês uns exemplos de códigos muito bacanas que exploram sobre os ifs e os elses. Já o else, então, é o segundo caso. Então, quando o resultado da avaliação daquela condição é falsa, lembra que eu falei, se a professora Thalia não for boazinha, então qual que é o segundo caso? É se eu for má. Então, é o else. Então, quando não há mais opções, qual que é a próxima situação? Se não for isso, logo, então, é aquilo. Então, se eu não for boazinha, então, qual que é a consequência? Eu sou malvada. Então, nesse caso, a gente pode usar uma estrutura sem que seja necessária a criação de um novo if. Então, logo, se a professora Thalia for boazinha, entra dentro do if. Mas, se não, que é a representação do else, o else significa se não, então vai entrar que eu sou malvada, que é o bloco falso em relação à condição de cima. Então, se aquela condição de cima ela não for atendida, então ela vai entrar dentro ali do else. E reparem, mais uma vez, que é a questão da indentação, que é esse deslocamento de recuo para identificar quais são os blocos e quais são as sequências de comando que estão dentro da minha condição, que estão dentro da minha estrutura condicional, perfeito? Então, esse é o else. E muitas das vezes é interessante porque quando a gente usa o else ali, torna o código um pouco mais claro, porque não precisa que a gente fique especificando novamente um outro if para falar que aquilo é falso. Se aquilo, como eu já comentei com vocês, se é o inverso, o inverso de boa é má, então obviamente já é dentro do else e aí executa e ele entra dentro daquela condição. Então fica fácil de entender, tá? Daí, eu vou mostrar para vocês dois exemplos agorinha com códigos para vocês. O primeiro deles é para falar qual que é o maior e o menor número. E para fazer essa verificação deste código, a gente precisa utilizar das estruturas condicionais. Então, a gente vai verificar se o primeiro for maior do que o segundo, então a gente vai informar qual que é o maior, perfeito? E o segundo exemplo vai ser do carro novo e do carro velho. Então, a gente pode dizer, por exemplo, de acordo com quantos anos que um carro tiver, se aquele carro tem uma idade, ele é um carro novo, se for, maior do que 3, aí a gente pode estabelecer, se for mais velho do que 3 anos, ele é um carro velho, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ver isso aqui na prática para vocês entenderem como nós podemos trabalhar com os ifs, inclusive vários ifs, um dentro do outro, os elses, e vai ser bem bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí para assistir e prestar atenção nos códigos, tá? Então, vamos para os exemplos. O primeiro que eu coloquei para vocês foi do maior número, certo? Então, o nosso algoritmo tem o objetivo de verificar, então, dentre dois valores que foram digitados, qual é o maior valor entre eles. Para isso, a gente tem, então, aqui, como vocês já conhecem, a variável A, que recebe o valor de entrada que foi inserido pelo usuário, e tem a variável B, que também recebe o segundo valor de entrada. Daí, o ponto-chave da questão, que tem relação com os ifs, com as estruturas condicionais de seleção, é a partir daqui para fazer a verificação de qual dos dois é o maior valor. Então, a gente coloca um if aqui e faz a verificação.
Se o primeiro valor digitado é maior do que o segundo, logo, obviamente, entra dentro do if e aí vai printar na tela o primeiro valor é o maior. Perceba que esse print ele tem até um deslocamento de recuo, certo? Então, que o print ele não está alinhado diretamente com o if aqui. Tem esse espacinho aqui antes, que representa, então, o que a gente chama, né, popularmente de indentação, que é obrigatório no Python para identificar o que está dentro do if, perfeito? Então, o primeiro valor é o maior. Então, ele vai entrar aqui dentro se o primeiro for maior do que o segundo. Exemplo, 5 é maior do que 3? Sim, então ele entra aqui dentro desse primeiro if. Ah, Thalia, mas e se por acaso for o contrário, né? A gente tiver ali que o segundo valor for maior, então a gente digitou o 3 primeiro e o 5 segundo, né? Então, 3 é maior do que 5? Não. Então, a gente entra aqui no segundo caso, então a gente vai verificar aqui do segundo valor. Então, o segundo é o maior. E aí tem um outro if que vai fazer essa verificação. Então, B é maior do que A? Se o B for maior do que A, então ele vai entrar nesse outro print aqui. E aí, lembrando, lembra que eu falei, né? 3 maior do que 5? Não entra nessa condição, porque o A não é maior do que o B. Então, ele pula, ele elimina, ele pula isso aqui e vai direto para a próxima estrutura. E que outra coisa bacana que a gente pode levar aqui em consideração? Por exemplo, como a gente só tem uma opção, ou o primeiro é o maior, ou o segundo é o maior, então, caso essa primeira condição aqui não seja atendida, logo, consequentemente, só sobra a última opção. Então, ao invés da gente usar esse if aqui, a gente também poderia usar o else, que também teria o mesmo funcionamento. Então, porque se o primeiro não é o maior valor, não é o número maior, então, obviamente, só sobra para o segundo ser o número maior. Então, uma consequência que a gente tem, nesse caso aqui, é quando é o inverso da primeira condição. Então, fica fácil da gente colocar o else aqui para ser executado. Então, vamos ver isso aqui funcionando na prática? Então, vou rodar o código, vou dar F5 aqui, clicar em OK, e vai perguntar o primeiro valor. Então, vou colocar 5 e o segundo 3. Então, ele vai dizer o primeiro valor é o maior. E agora, Thalia, vamos de novo. Se eu fizer o contrário, então 3 e 5. Então, o segundo é o maior. Então, a gente acabou de ver uma forma simples de trabalhar com o if e, no caso, também com o caso do else. Bom, e o segundo exemplo? O segundo exemplo fala da idade do carro. Então, qual que é o carro mais velho, o carro mais novo? Então, a gente verifica em relação a quantos anos que o seu carro tem, por exemplo. Então, nesse caso aqui, como eu já comecei a apresentar lá para vocês no exemplo do slide, agora a gente está vendo o código, né? Então, a gente faz algumas verificações em relação a quantos anos que o carro tem. Nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, se a idade do carro, né? Então, 2. 2 é menor ou igual a 3? Sim. Então, o seu carro é novo. Então, é um carro que tem só 2 anos, é um carro que, né, ali tem pouco tempo. Então, a gente consegue dizer a idade do carro. A gente criou um if para fazer essa verificação. Só que aí tem outras condições. Então, tem a segunda condição aqui, por exemplo, que é uma condição intermediária. Então, nesse caso, a gente usou até mesmo um operador lógico como AND. Então, a idade tem que ser o quê? Maior do que 3 ou menor ou igual a 10. Então, se for maior do que 3, por exemplo, o carro tem 4 anos. Então, ele vai entrar aqui dentro. Então, é um carro intermediário. Porque se for igual a 3, o carro ainda é novo. Perfeito? E aí, vai para outra condição também, que tem um terceiro if. E nesse caso aqui, os ifs são independentes. Eles não dependem, eles não têm aquela condição se não. Então, faz o primeiro if. Entrou aqui? Entrou. Aí, depois ele compara o próximo. Mas, se por acaso não tem aquela informação desejada, ele vai pulando para o próximo e assim sucessivamente. Mas aí, o último aqui, se a idade for maior do que 10, então o seu carro é velho. Então, se for igual, ele entra no que de cima. E se for maior, então é 11. Então, o seu carro é velho. Então, ele faz aqui desta forma. Aqui a gente viu, então, as representações de 3 ifs distintos, que não faz aquela questão do se não, se, que é o que a gente poderia trabalhar aqui dentro também. Então, a gente poderia utilizar, por exemplo, else if. Aí, então, a gente pode ir fazendo as condições aqui dentro. Então, se isso aqui, se não, aí passa a próxima condição e assim sucessivamente a gente consegue fazer a verificação do nosso algoritmo. Então, eu vou voltar aqui o código como estava, vou deixar aqui o if e vou rodar para vocês verem funcionando. Então, vou colocar aqui o F5. Então, a idade do meu carro é 11, que é o último, né? A última situação lá. Então, seu carro é velho, então funcionou perfeitamente.
Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que explica um pouquinho do if, do else e que a gente possa estudar cada vez mais agora para entender sobre o elif, que é o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar. Um grande beijinho para vocês e até a próxima aula, o próximo vídeo.